me chamo Larissa. Sejam bem-vindos ao Ser Humano Adulto em Construção, o podcast onde discutimos os desafios da vida adulta, carreira e independência. Se você já se perguntou quem sou eu profissionalmente ou será que estou pronto para ser independente, este é o episódio para você. Vamos explorar essas questões e trazer reflexões sobre a jornada de crescimento na vida adulta. Hoje estou aqui com a nossa participante Maísa. Olá, Maísa. Olá, boa noite. Maísa irá nos responder algumas perguntas. Maísa, como descobrir minha verdadeira vocação? Olá, pessoal, boa noite. Então, descobrir a própria vocação é um processo que envolve o autoconhecimento e é muito importante, principalmente nessa fase de construção para adulto, de jovem a adulto. Então, é um autoconhecimento que nós temos que adquirir para nos conhecermos, a paciência que a gente tem que ter com esse processo. Requer uma paciência, você se autoconhecer, porque você vai ter falhas e vai ter erros, e é com essas falhas, esses erros que você vai amadurecer, vai crescer. E eu acredito que como descobrir a verdadeira vocação é através do autoconhecimento, que todos nós precisamos ter, independente da fase que a gente esteja. Inclusive, outras pessoas descobrem isso com mais jovens, já outras descobrem com a fase adulta. Maísa, e se eu escolher errado? E isso vai ser uma pergunta chave. A gente sempre vai escolher errado. A gente nunca vai ser certeiro de primeira, entendeu? Então, uma das maiores preocupações dos jovens é sobre a escolha certa, fazer a escolha certa. E como eu falei, os erros são as escolhas erradas, que nos amadurece e nos moldura para um futuro melhor, para uma escolha melhor e para um conhecimento do que a gente está se tornando como pessoa. Perfeito. A pressão para escolher uma profissão cedo demais pode ser prejudicial? Sim, e essa pressão ela existe muito hoje na sociedade. A sociedade impõe uma pressão sobre nós jovens, nessa fase jovem adulto. Ela impõe essa pressão de nós termos que decidir o que queremos ser, que tá tarde. Um exemplo, a gente tem essa mania, esse costume de falar tipo assim, os pais já perguntam, os familiares, já casou, tá se formando, quando é a formatura? Então a gente já sofre essa pressão até mesmo dentro da família. E aí já vem a cultura da sociedade impor essa pressão para os jovens para decidir um futuro muito cedo. E que eu acho muito errado, porque a gente jovem está em construção do autoconhecimento. Então eu acredito que a gente não tem ainda uma maturidade suficiente para decidir o que queremos ser e qual a nossa vocação aqui. E como conciliar o que eu gosto com a realidade do mercado? Exatamente, a gente nunca vai conseguir trabalhar com o que a gente gosta. O que a gente pode tentar fazer é procurar um equilíbrio entre o que eu gosto, o que eu preciso e onde eu estou, a cidade em que eu estou inserido, onde eu moro. Se eu não consigo me locomover, se aonde eu estou, como é que funciona o mercado, se com aquilo que eu vou trabalhar eu vou ter uma renda bacana. Então, tipo assim, conciliar, um equilíbrio do que eu gosto e com o que eu posso trabalhar para que eu tenha uma realidade financeira bacana. Então eu vejo muito disso, de equilíbrio entre o que eu gosto, o que eu posso e o que eu tenho que fazer para que eu tenha uma vida financeira organizada. Então é uma adaptação da sua vida em relação ao equilíbrio. Maísa, e como lidar com o medo da independência? É natural. Todos nós vamos sair sim da zona de conforto, e é muito difícil quando a gente sai dessa zona de conforto, porque a gente já está nela há muito tempo. Como eu digo assim, há muito tempo, a gente já está desde a infância, a pré-adolescência, dentro da casa dos pais. Então a gente ali não se preocupa com nada, a gente já tem uma estabilidade financeira que é dependente deles, tudo depende deles. A gente só tem que se ir no processo do autoconhecimento e se conhecendo, e estudando e conhecendo como é a vida, né, a faculdade da vida, como as pessoas falam. E a gente tem que realmente meter a cara
de frente com os nossos erros e as nossas falhas, porque, como eu já disse, isso faz a gente aprender a amadurecer. E é com isso que a gente vai nos ensinar a lidar com os nossos medos. A gente não tem que ter medo de errar, a gente tem que ter medo de não tentar. Isso são duas coisas diferentes que eu vejo muito assim. Então, o medo ele sempre vai existir, então vai depender de você. Se você vai querer enfrentar seu medo, dessa independência, que é muito importante para você ter a autonomia de decidir sobre a sua vida, ou se você vai sempre ficar recluso de não tentar. E o que significa ser financeiramente independente? Ser financeiramente independente não significa apenas gastar dinheiro, mas saber administrar. Então, uma administração financeira é muito importante, por isso que a gente precisa do autoconhecimento, porque é a partir do autoconhecimento que a gente vai saber que não criar reservas financeiras para imprevistos, não depender de terceiros para cobrir despesas básicas, de terceiros, como eu falo, pai, mamãe, tio, e voltando à minha fala que eu falei, criar uma reserva financeira. Então a gente tem que ter sim uma estabilidade financeira. Esse autoconhecimento, como eu falei, eu sempre bato nessa tecla. O autoconhecimento ele é muito importante nessa fase para se adquirir, porque é a partir dela que você vai conseguir controlar a sua vida pessoal e principalmente a sua vida financeira, para que você tenha uma estrutura melhor, para que você não dependa de outras pessoas, não dependa de terceiros. E uma dica praticar e começar com as planilhas básicas, aplicativos que têm números de controle financeiro, que visualiza melhor o seu dinheiro. Você começar a fazer tabelas na sua agenda, que isso vai ajudar a controlar os seus gastos e a controlar o seu dinheiro. Como construir independência emocional na vida adulta? A independência emocional é tão importante quanto a financeira, porque ela é a base de tudo. Se o nosso emocional ele tiver abalado, tudo na nossa vida vai desandar. Então, tomar decisões por conta própria é aprender a confiar no seu próprio julgamento. Então, eu ter o meu autoconhecimento, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero pra minha vida agora. Maísa, por exemplo, 25 anos, estou me formando em terapia ocupacional. Então, eu já fiz faculdade de psicologia, mas tranquei. Eu fiquei muito indecisa na época. Quando eu conheci a terapia ocupacional, eu já me vi em outro mundo, mas no mesmo segmento. Então, tipo assim, é um autoconhecimento que a gente vai construindo, isso vai fazendo que a gente crie uma independência maior. E a emocional, se a gente, infelizmente, a gente tem vários afetos, a gente tem vários fatores, na verdade, que a gente tem vários fatores que vão agravar para que a gente construa essa independência emocional, que é o que seja essa independência emocional do pai, de uma mãe, do namorado, de um filho. Então a gente precisa ter essa independência emocional, esse controle emocional, para que isso não afete a nossa vida financeira e a nossa vida profissional. E a gente tem que estar muito bem, saber lidar muito bem com as frustrações que existem, porque elas sempre vão existir. E a gente tem que sempre buscar avaliar melhor nosso comportamento em meio à sociedade para não interferir no nosso profissional. Maísa, vamos para a última perguntinha. É normal sentir que não sei o que estou fazendo? Muito, muito. E todos nós jovens, a gente sente muito isso, essa insegurança, esse medo. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, que a gente é muito inseguro, a gente tem medo de tentar, a gente tem medo de buscar, a gente tem medo de ir em frente. E é como eu digo, não é botar a carroça na frente dos bois, não. É ir devagarzinho que a gente chega lá, enfrentando os nossos medos. O medo sempre vai existir, problemas sempre vão existir, frustrações vão sempre existir, e a gente tem que saber lidar com todas essas situações. E volto sempre a dizer, gente, o autoconhecimento que a gente precisa adquirir ao decorrer da nossa vida adulta, da fase jovem para adulta, é muito importante, porque ela vai estabelecer todas as outras. Ela vai nos ajudar a ter um controle emocional sobre nós e sobre a nossa vida pessoal e profissional. Maísa, muito obrigada. E assim, galera, aqui encerramos mais um episódio Ser Humano Adulto em Construção. Espero que essas respostas tenham ajudado você a refletir sobre a sua independência profissional e os desafios da sua independência.
Se você gostou desse episódio, compartilhe com um amigo que também pode estar passando por esse momento de transição. E lembre-se, a vida adulta não vem com um manual, mas podemos aprender juntos. Até a próxima. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.